Bem-vindos ao nosso mergulho profundo. Hoje a gente vai explorar um material bem intrigante que traça uma linha ambiciosa, né? Desde a evolução da consciência até um contraste com possíveis civilizações avançadas. Sim, as fontes que a gente tem aqui desenham um panorama que mistura filosofia, espiritualidade e até, assim, uma especulação cósmica. A ideia é mapear como a consciência humana teria se desenvolvido, sabe? Desde as formas mais simples de vida até as complexas teias sociais e políticas de hoje. Exato. E nossa tarefa aqui é justamente essa: tentar destilar os pontos mais marcantes dessa jornada evolutiva. Conectar os fios do desenvolvimento biológico, espiritual, social, tudo como o material apresenta. Então vamos lá? O ponto de partida, claro, é a evolução em si. O texto descreve aquele processo gradual que a gente conhece. Organismos unicelulares se adaptando, desenvolvendo instintos, estruturas complexas, até chegar num ponto em que o corpo físico consegue, digamos, sustentar o que o espírito, segundo essa fonte, já comporta. Mas aí entra um elemento bem interessante do material: uma suposta influência externa. Fala-se em seres celestes, que seriam liderados por Jesus, e também cientistas do universo. A ideia que o texto traz é que eles teriam usado energias e magnetismo. Magnetismo, como assim? É tipo doações de ondas magnéticas, força mental, para ajudar no equilíbrio e desenvolvimento da vida aqui na Terra, desde o comecinho mesmo, do micro-organismo inicial. Interessante essa perspectiva. E não é só o corpo que evolui, né? O pensamento também acompanha. Começa com aquele instinto básico de sobreviver, Aham. depois a fonte descreve o surgimento da consciência de grupo, a necessidade de cooperar, e aí vem as primeiras ideias de organização social, de posse, de respeito mútuo. Sim, mas tudo ainda muito ligado à sobrevivência coletiva, né? Bem rudimentar. Exatamente. E o texto amarra isso à complexidade do nosso próprio corpo. Por exemplo, os sistemas reflexos, hormonais, que funcionam sozinhos, em harmonia, sem a gente precisar comandar conscientemente. Seria o resultado dessa longa caminhada evolutiva. Desde os unicelulares até nós? Isso! E o material ressalta a importância de cada elemento, sabe? Até micróbios, bactérias, todos teriam um papel na formação química e estrutural do planeta. Agora, a conversa dá uma guinada. Vai para o lado cósmico. O material descreve habitantes de outro planeta. E, assim, tecnologicamente, muito avançados. É impressionante o que descrevem. Curam doenças manipulando células a nível nuclear, viajam usando luz e uma tal de polarização fluídica dos corpos deles, que seriam quase perespirituais. Cidades flutuantes com magnetismo, controle do clima. Parece ficção científica. Totalmente. Só que aí vem o ponto crucial levantado pelo texto. Todo esse avanço tecnológico não veio junto com o avanço moral na mesma medida. Ah, o equilíbrio. Exato. Alguns desses habitantes, segundo a fonte, estariam meio que atrapalhando o progresso moral do planeta deles. E corriam o risco sério de um expurgo. Expurgo. O que seria isso? Basicamente, serem enviados para evoluir em outro lugar, por não estarem mais alinhados com a vibração de regeneração do mundo deles, entende? Entendi. Isso leva direto a um dos alertas centrais do material, né? A tecnologia sozinha não basta para a evolução completa. Não adianta nada. Precisa equilibrar o intelecto com o amor, com a moralidade. A fonte até cita amai-vos uns aos outros como uma ferramenta essencial. Sugere que o maior poder se torna perigoso sem empatia, sem essa conexão. Faz todo sentido. E a política, como entra nisso? Bom, o texto vê a política como um desdobramento natural dessa evolução social. Ela nasce da necessidade de colaborar para alcançar objetivos comuns. Mas que muitas vezes descamba, né? Pois é. Muitas vezes vira uma disputa egoísta pelo poder. Aquela parceria inicial se perde e entra a lei do mais forte, do mais esperto no mau sentido. O material até dá uma passada rápida pela história, da força bruta para a necessidade de diplomacia, conforme as cidades cresceram. E cita a Igreja Católica. Com aquela dupla face, né? Por um lado, disseminou o cristianismo. Sim, mas por outro, usou o poder e o medo para controlar. O texto fala em sugestão mental pelo temor. Exato. E isso teria gerado questionamentos que levaram àquela transição importante, do foco em Deus, o teocentrismo, para o foco no ser humano.
o antropocentrismo. Uma espécie de libertação de ideias, talvez. E a crítica não para por aí. Continua para as formas posteriores de domínio, baseadas em dinheiro, status, cor, gênero. Sim, o materialismo é visto como uma forma de egoísmo puro. Aquele medo de perder destaque, sabe? Uma busca por acumular que foi muito além da simples necessidade de sobreviver. Mas olha só, o texto não fica só na crítica. Ele aponta para um futuro possível, uma visão diferente. Sim, uma sociedade onde, por exemplo, o capitalismo não gerasse desigualdade, mas sim alocasse as pessoas segundo suas aptidões, que, aliás, todos teriam. Com um foco no bem-estar coletivo, então. O trabalho seria prazeroso, uma contribuição. Exato, e a riqueza circularia para o benefício de todos. A ideia é superar o egoísmo, né? Uma visão bem idealista, talvez, mas inspiradora. Juntando todas essas peças, a mensagem central do material parece ser que nossa evolução pessoal, social e até espiritual está toda interligada, né? Exatamente. Nossos pensamentos, nossa moralidade, as estruturas que a gente cria, tudo isso molda ativamente a nossa realidade e interage com leis universais, com influências energéticas, como aquele magnetismo que foi citado antes. Então, o que fica disso tudo para a gente pensar? Que a evolução continua, não parou. E que a forma como a gente pensa e age, tanto individualmente quanto como grupo, parece ter um peso direto no nosso progresso, na energia que a gente emite, na realidade que construímos. Pois é. E isso deixa uma provocação final bem interessante para quem nos ouve refletir. Se a gente levar a sério essa ideia do texto de que nossos pensamentos e intenções têm mesmo esse poder de moldar a realidade e interagir com forças maiores, como a gente poderia usar essa capacidade de forma consciente? Consciente para quê, exatamente? Para impulsionar um progresso que seja ao mesmo tempo tecnologicamente avançado e também moralmente elevado. Como alcançar esse equilíbrio? Fica aí a questão.